Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Anderson, professor de Química aqui do TEL Online, e hoje nós vamos começar as gravações das questões de Química da prova objetiva da UFT de 2014/2. E o que a gente pode esperar dessa prova? Bom, assim como em 2014/1, as 7 questões que nós vamos gravar a respeito dessa prova, a gente tem que dar uma atenção muito grande para os conteúdos de físico-química. Então, logo de cara, aqui na questão 1, a gente vai ter uma questão sobre equilíbrio químico. A gente vai ter outras questões também que envolvem a físico-química, mas em se tratando de pressão de vapor, ou seja, propriedades coligativas. E vai ter uma mescla também com soluções e termoquímica. Então, dentre as 4 grandes áreas da química, a físico-química, com certeza, aqui na prova da UFT, é a mais cobrada, beleza? Então, sem perder tempo, já na questão 1, olha só o que a gente tem. A constante de equilíbrio Kp para a reação descrita a seguir é 4,31 vezes 10 a menos 4 a 375 graus Celsius. Beleza? Então, a reação química que eu tenho é a síntese da amônia. Então, eu reajo 1 mol de gás nitrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio, formando então 2 mols de amônia. Beleza, essa é a reação base que eu tenho para poder elucidar o que ele está querendo. Bom, aí o exercício fala: um estudante inicia um experimento com 0,862 atm de nitrogênio e 0,373 atm de gás hidrogênio em um recipiente a volume constante e a 375 graus Celsius. Bom, nesse experimento, as pressões parciais de nitrogênio, que é dado pela expressão PN2, e de H2, ou seja, gás hidrogênio, dado pela expressão pH2, quando o sistema atingir o equilíbrio, serão, respectivamente... Bom, galera, o que é imprescindível você lembrar? Quando a gente está analisando equilíbrio químico, se faz necessário fazer aquelas tabelinhas para poder entender quais são as condições iniciais do experimento e qual será a condição final quando o sistema atingir o equilíbrio, certo? Então vamos lá. Se ele deu para a gente o valor da constante de equilíbrio, certo? A essa temperatura, vamos entender qual que é a fórmula da constante de equilíbrio, no caso aqui Kp, em função da pressão parcial de cada um de seus componentes, certo? Então vamos colocar aqui uma corzinha bem legal, olha só. Kp é igual à pressão parcial do meu produto, que no caso é a amônia, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que no caso é 2, dividido pela pressão parcial dos meus reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, eu vou ter P de N2 elevado a 1, certo? Porque aqui eu tenho 1, e a pressão de H2 elevado ao cubo, visto que o coeficiente estequiométrico do hidrogênio é 3. Beleza, então temos agora essa expressão. E o valor dela é igual a 4,31 vezes 10 elevado a menos 4. Ótimo, beleza. Agora vamos então para, como eu disse para vocês, fazer aquela tabelinha para entender as condições iniciais do experimento e a condição final, que é o equilíbrio. Olha só. Então, quando eu vou construir a tabelinha, eu faço a parte do início da reação, certo? A parte em que há, de fato, a reação, em que os componentes reagem, ok? E tem a situação final de equilíbrio. Beleza, legal, legal. Bom, e eu vou fazer isso para cada um dos componentes que estão envolvidos nisso. Então, eu vou fazer agora para N2, H2 e para a amônia. Então, vamos fazer, então, essa tabelinha aqui, certo? Vamos lá, vamos colocar ela aqui. Beleza. Vamos lá. Eu sei que, inicialmente, a pressão parcial do gás nitrogênio, em que o estudante começou lá no experimento, está aqui descrito, ó, 0,862 atm. Vamos deixar aqui, ó, 0,862
atm. A pressão parcial lá do hidrogênio, ela é de 0,373 atm. Vamos deixar aqui, ó, 0,373 atm. E como eu estou no início da reação, em que nitrogênio e hidrogênio ainda não reagiram, significa que eu ainda não tenho a formação do meu produto, no caso, a amônia. Se eu ainda não tenho amônia, significa que eu não tenho pressão parcial. Portanto, a pressão parcial da amônia é igual a 0, beleza? Ótimo. Bom, eu não sei qual vai ser a pressão de hidrogênio e nitrogênio no equilíbrio. Por que eu não sei disso? Porque eu não sei o quanto foi reagido de cada um desses gases para a posterior formação da amônia. Então vamos colocar que houve a reação de X mols de nitrogênio e 3x mols de hidrogênio. Como assim x mols de hidrogênio e 3x mols de hidrogênio? Olha só, do nitrogênio eu vou colocar x mols reagiram. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico do nitrogênio é 1. Quando há reação com gás hidrogênio, esse número multiplica-se por 3. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico do hidrogênio é igual a 3. Então eu coloco que 3x mols, certo, de hidrogênio reagiram, formando quanto de amônia? Olha só, o coeficiente estequiométrico da amônia é 2. Então, formou-se 2x mols de amônia. Beleza? Bom, a situação, então, no equilíbrio é sempre a seguinte. Para os reagentes, o equilíbrio é resultado da subtração entre a condição inicial e a reação, certo? Então, o que sobra no equilíbrio de gás nitrogênio? 0,862 menos x. O que sobra para o outro reagente, no caso o gás hidrogênio, na situação de equilíbrio? Sobra 0,373 menos 3x. E o que é formado, então, no equilíbrio em relação à amônia? Bom, para a amônia é um pouquinho diferente a análise. Como a amônia é o nosso produto, eu vou somar a condição inicial mais o que se formou no meio da reação. Então, 2x, né, mais 0 é igual a 2x, certo? Beleza, então. Se a gente for colocar, então, o que nós evidenciamos aqui, ó, vamos pegar só essa última linha aqui, certo? E vamos substituir esses valores que estão em equilíbrio na expressão de Kp. E como que vai ficar, então? Olha só que legal que vai ficar. Kp é igual a pressão parcial da amônia ao quadrado. Bom, na situação de equilíbrio, a pressão parcial da amônia está em função de 2x. Então vai ficar o quê? 2x ao quadrado, dividido. Olha só, pressão parcial do gás nitrogênio. Pressão parcial do gás nitrogênio vai ser 0,862 menos x elevado a 1. Então, a gente pode deixar só desse jeito mesmo, ok? Vezes a pressão parcial do gás hidrogênio. Bom, gás hidrogênio vai ser 0,373 menos 3x. Tudo isso, passar uma linha aqui, tudo isso é elevado ao cubo. Por quê? 3 é o coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio. Maravilha! Bom, qual que é a grande constatação que a gente tem que ter aqui? E qual é o discernimento que nós temos que ter? Olha só, eu sei que toda essa expressão é igual a 4,31 vezes 10 a menos 4, certo? E quando a gente for analisar essa expressão aqui, nós entendemos que ela vai resultar numa equação de grau 4. Uai, como assim, professor, grau 4? Olha só, eu tenho aqui 0,862 menos x. Então, aqui eu já vou ter um grau 1, certo? Quando eu tenho a expressão 0,373 menos 3x elevado ao cubo, isso tem um grau 3. Quando eu multiplico uma expressão de grau 1 vezes uma expressão que tem grau 3,
isto vai impactar numa equação com grau 4. Então é muito complicado a gente fazer equações que tenham grau 4. Fora que o desenvolvimento dessa expressão vai dar algo muito grande, algo muito trabalhoso, certo? E é por causa disso que a gente analisa, então, o valor absoluto do Kp. Quando a gente analisa o valor absoluto de Kp, nós evidenciamos que é um número muito pequeno. Como assim um número muito pequeno? Porque ele está elevado numa potência a menos 4. Então, eu vou colocar 4 zeros antes do 4,31, certo? Então, é um número muito pequeno. Então, nós podemos fazer algumas desconsiderações. Se o valor de Kp é um valor muito pequeno, significa que a parte que está aqui no denominador, ok? Que é, no caso, a pressão parcial de nitrogênio vezes a pressão parcial de H2, é um número muito grande, certo? Então, se eu tenho um valor pequeno, significa que numa fração, certo? Numa razão, o denominador é um número muito grande. Se as pressões parciais são números muito grandes, eu posso fazer a desconsideração do que é perdido na reação, certo? E nós vamos fazer o arredondamento para poder facilitar os cálculos da seguinte forma. Olha só, a pressão parcial do nitrogênio vai ficar sendo 0,862 menos x, nós vamos arredondar simplesmente para 0,862. E a pressão parcial de hidrogênio, que está definida na expressão como 0,373 menos 3x, nós vamos considerar que vai ser 0,373. Fazendo então essas considerações por meio da análise numérica de Kp, nós temos o seguinte: Kp vai ficar sendo, então, 2x ao quadrado dividido por 0,862 vezes 0,373 ao cubo, ok? E isso é igual, então, a 4,31 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Multiplicando cruzado, o que nós temos? Vamos lá. 2x elevado ao quadrado é igual a 4x ao quadrado, que é igual a 4,31 vezes 10 a menos 4, vezes 0,862 vezes 0,373 ao cubo, certo? Bom, portanto, x vai ser igual a raiz quadrada de 4,31 vezes 10 a menos 4, vezes 0,862 vezes 0,373 ao cubo, dividido por 4. Então, fazendo essas contas, isso com a ajuda de calculadora, porque de fato no braço isso aqui dá um trabalho muito grande, certo? Então, para a gente poder otimizar o nosso tempo aqui, a gente vai fazer essas continhas na calculadora. Objetivando então, o valor de x, ele vai ser definido como 0,0021 atm. Beleza, então o valor de x é 0,021 atm. Bom, se o valor de x é igual a 0,021 atm, o que a gente pode fazer? Olha só, lembra que a pressão parcial, deixa eu fazer de outra cor aqui para não ficar tudo tão vermelho. Olha só, a pressão parcial de nitrogênio era definida como sendo 0,0862 menos x. Se x ficou sendo evidenciado como 0,0021, então a pressão parcial do nitrogênio no equilíbrio químico é 0,862 menos 0,0021. E isso dá aproximadamente 0,860 atm. Maravilha! Agora, para o gás hidrogênio, o que nós temos? A pressão parcial vai ser quanto? 0,373 menos 3x, certo? Então, essa pressão parcial para o gás hidrogênio é 0,373 menos 3 se multiplica 0,0021. Portanto, a pressão parcial do gás hidrogênio é igual a 0,366 atm.
Galera, então esses valores, né, de pressão parcial após o equilíbrio químico, nós evidenciamos que o gabarito vai ser então a letrinha E, beleza? Galera, então olha só, essa é uma questão bem complexa que requer muita atenção e muito conhecimento do equilíbrio químico, de saber até que ponto eu posso desconsiderar e até que ponto eu devo considerar a dissociação do gás no equilíbrio químico, a reação dele no equilíbrio, certo? Então, como o valor da constante era um valor muito pequeno, seria válido então essa desconsideração lá do x e do 3x, porque a gente entraria então numa equação de quarto grau, ok? Então, além do conhecimento químico bem apurado aqui, requer também uma atenção muito grande na parte algébrica, na parte de cálculos, tá? Por isso que é uma questão bem complexa essa aqui, tá bom? Espero então que tenha ficado clara todas as explicações. Foi um prazer imenso ajudar vocês nessa questão e vejo vocês então nas próximas.